Fala galera, tudo bem? Então na aula de hoje, né, eu vou explicar para vocês como montar, né, uma tabela com frequência de classes, né? É, então a gente vai utilizar sempre frequência de classes quando a gente tem tabelas com um número muito grande. A gente precisa, desculpa, a gente sempre vai utilizar frequência de classes, né, quando precisa organizar uma tabela onde tem um alto número de dados, tá? Se fosse um número pequeno de dados, a gente poderia fazer uma, uma frequência simples, né? Que é só tu contar quantos aparece de cada um, né? E colocar ali a quantidade. Aí quando a gente tem eu peguei um exemplo aqui, deixa eu ver quantos dados. São 150, né? Então é um número considerável aí. A gente vai fazer uma tabelinha aqui para isso. Bom, para fazer a tabela, a gente primeiro precisa fazer alguns cálculos, tá? Que são importantes. Deixa eu botar aqui esse enunciado aqui para o canto. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso calcular é o número de classes, tá? É quantas linhas a gente vai utilizar. Então, eu vou botar aqui, né, número de classes. Bom, para calcular o número de classes, tá? É bem simples. Existem várias fórmulas para isso, né? E a mais, que eu considero mais simples, é você calcular a raiz quadrada da quantidade de dados. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 150 dados. Primeiro vamos contar então. Vamos colocar aqui quantidade de dados, tá? Vou botar aqui quantidade de dados. E vamos ver. Vou ajeitar aqui. Bom, quantidade de dados. Existe uma funçãozinha no Excel, tá? Que serve para isso. Vamos lá, então aqui, ó, mais funções, conte. Então, ó, essa função aqui, ó, conte_num, ela conta quantas células, né, em um intervalo contém números. Então vamos usar ela, né, simplesmente 2 cliques ali e seleciona, né, o teu intervalo de dados aqui. Bastante, né? Até aqui. E ok. Tá? Então, meu quantidade de dados, eu tenho 150 dados. Bom, a quantidade de classes, né, o número de classes vai ser o quê? Vou calcular a raiz quadrada da minha quantidade de dados. Então, igual a função para raiz, você escreve raiz e D2. Tá? Então, aqui eu vou usar, vamos arredondar, 12 classes. O que significam 12 classes? Eu vou usar 12 linhas. Tá ok? Bom, já sei minha quantidade de dados, já sei meu número de classes. Agora eu preciso calcular a amplitude do intervalo. O que é a amplitude do intervalo? É que vai de um determinado número até determinado outro número. Tá? Para calcular a amplitude, eu preciso calcular primeiro o maior valor, calcular não, né? Determinar o maior valor e o menor valor. Tá? De novo, eu não preciso procurar ali na tabela, né? Tem uma função no Excel que faz isso. Apesar que seria muito simples, né? Para mim calcular o maior valor e menor valor, eu seleciono os dados, e venho aqui em classificar do menor para o maior. Então eu vou ter o meu maior, o meu menor que vai ser 24, né? E o meu maior que vai ser 606, tá? Mas tem uma outra função que eu vou usar aqui para mostrar para vocês, que é a função de máximo. A função de máximo, ela te retorna o maior valor desse intervalo. Detalhe importante, você tem que escrever máximo com acento. Então, máximo 606 e o
mesma coisa. Então, meu maior valor é 606 e o meu menor valor é 24. Vamos calcular então a amplitude total primeiro, né? Amplitude total. Tá? Amplitude total é um conceito aí bem simples de entender. Amplitude é a distância que existe entre o teu maior valor e o teu menor valor. Tá? Então, para calcular a amplitude total, tu simplesmente vai fazer o teu maior valor menos o teu menor. Então, a amplitude aqui seria 582. Tá? Bom, vamos calcular agora a amplitude do intervalo. Tá? É bem simples. Tá? A amplitude do intervalo, tu vai fazer tua amplitude total dividido pelo número de classes. Agora, detalhe importante aqui que tem que ter cuidado. Né? O meu número de classes ali, ele tá arredondado. Tá? E eu preciso pegar o número inteiro. Tá? Só o 12. Então, se eu clicar aqui no D3, ele vai pegar o valor quebrado. Eu quero a parte inteira, tá? Então, duas formas que pode fazer. Uma delas é você escrever o 12, tá? Eu não vejo problema nenhum nisso, mas às vezes tu gosta ou tu precisa deixar com fórmulas, né, que vai facilitar o teu trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma função do Excel, tá? O Excel tem função para quase tudo, hein? Que ele retorna só a parte inteira. Né? Vou vir aqui procurar ela, mais função, vou digitar aqui, eu quero só o inteiro. Esse aqui, arrende. Então, ó, arredonda o número até uma quantidade específica de dígitos. Então, 2 cliques aqui em arrende, eu quero arredondar o quê? Esse aqui, o número de classes. Quantos dígitos depois? Nenhum, 0. Eu quero só a parte inteira. Né? Ok. Então, a amplitude do meu intervalo é 48,5. Um detalhe muito importante aqui é o seguinte. Sempre que a gente está trabalhando com amplitude, você vai arredondar aqui para mais. Tá? Não importa qual é o valor. Tá? Se eu estou com 48,2, vou arredondar para 49. Se eu estou com 48,1, vou arredondar para 49. Por que isso? Porque se eu arredondar para menos, tu pode ter problema no final da tua tabela. Tá? Vai faltar espaço para você colocar os teus dados. Então, a amplitude do intervalo aqui vai ser 49. Feito isso, agora vamos começar então a nossa tabela. Né? Então aqui eu vou colocar a minha classe. Tá? E a primeira classe ela vai começar no menor deles, que é o 24. E vai ir até o 24 mais 49. Como é que eu calculo isso? Igual 24 mais o 49, tá? Beleza? Então, a primeira classe vai do 24 até o 73. Vou colocar aqui, ó, aqui assim, tá? E um detalhe importante. Quando a gente está trabalhando com amplitude, né, amplitude de classe, aqui eu estou dizendo, eu vou contar os números do 24 até o 73, mas não vou incluir o 73, tá? Então, para isso, a gente precisa botar a gente põe uma linhazinha assim, ó, que quando tem esse tracinho, significa que está entrando o 24, e aí aqui nesse lado não tem nada, significa que não entra, tá bom? Bom, aqui embaixo vai ser da onde? Vamos de novo. Então, vai ser do 73, então eu não preciso escrever do 73, eu simplesmente clico aqui, ó, e ele já me põe. Vou repetir essa linha, tá? E esse aqui vai ser o quê? Vai ser esse aqui mais 49, tá? Bom, para baixo é tudo igual, só que a gente não precisa, essa é a grande vantagem do Excel, eu não preciso estar escrevendo tudo de novo, tá? Eu simplesmente vou arrastar para baixo. Eu tenho 12 classes, já foram 2, não, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu errado. Cara, o que deu errado? Olha só o que deu errado. Veja, aqui ó, tá E8, que é o E8. Beleza.
Agora, aqui embaixo, ó, e tá E9. O Excel, quando tu faz esse auto-preenchimento, ele vai mudando os endereços. Só que todos esses aqui, eles têm que estar somando com o E8. Como eu resolvo isso? Simples. Para resolver isso, tu simplesmente põe um símbolo de cifrão aqui no meio, tá? Vamos selecionar aqui de novo. Aí, agora sim. Até o 514. Deixa eu ver se foram 10 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas são 12. São 12. Faltam mais duas. Mais duas. Vamos arrastar para... Selecionar aqui e colocar mais duas. Até o 612 ele foi? Isso. Então, meu maior valor é até o 606. Aqui ele foi até o 612. Tá? Não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui... Vou centralizar ele aqui. Vamos deixar aqui no meio, tá? Bom, agora eu preciso calcular a minha frequência, tá? Bom, galera, agora vamos calcular a frequência. O que é a frequência? É a quantidade, né, de dados que estão entre 24 e 73. Uma forma seria você contar, né? Contar eles aqui, né? Um por um. Então, entre 24 e 73. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá? Então, vamos deixar aqui 17, já estava escrito aqui antes 17. Agora, o Excel tem uma forma, né, de fazer essa contagem. Ele faz essa contagem para você, você não precisa ficar calculando, tá? Que é uma função. E aqui em funções, uma função de contagem, vou botar aqui conte para procurar ela, que é essa aqui, ó, conte Cs, tá? Como eu tenho dois critérios, eu vou usar o conte Cs. Se eu tivesse só um critério, eu ia usar o conte C. Então, conte Cs. Vamos lá. Então, aqui põe um intervalo, que é do A1 até o A151. E o meu critério tem que ser maior ou igual a F12. Tá? Vamos lá. Ele pede de novo aqui o critério, o intervalo. A gente repete do A1 ao A151. E o meu critério, ele tem que ser o quê? Agora ele tem que ser menor do que o meu H12, tá? Enter. Veja que deu 0, tá? Aí é um probleminha que o Excel tem aqui na hora de localizar os endereços. A gente precisa fazer uma correçãozinha aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou mudar o aspas de local e aqui eu vou colocar um e-comercial, tá? O que é isso? Então ele vai deixar maior ou igual e vai pegar o valor da célula aqui, tá? Precisa fazer isso nos dois lados, tá? Se não fizer isso, opa, vai dar problema. E uma outra coisa que a gente precisa fazer, esse intervalo aqui, ó, ele vai ser fixo. Então, lembra que eu já expliquei antes, a gente precisa botar o cifrão para poder copiar para baixo, o cifrão. Beleza? Contou, tem 17, ó, bateu 17. Eu não preciso fazer e escrever toda essa fórmula, né, para cada uma das linhas. Simplesmente arrasta aqui e ele vai contar para nós. Como é que eu sei que deu certo? Simples, soma essas linhas aqui. 150. Eu tenho 150 dados, então somando aqui eu tenho que ter 150. Tá ok? Então aqui é a tua tabela de frequência, tá? Bem direitinho. Vamos dar uma ajeitadinha nela. Vou botar aqui um cabeçalho. Vou botar aqui, quem sabe, essa cor aqui. Eu vou botar a fonte, eu vou colocar essa cor. Vamos botar ela em negrito, a fonte. E aqui eu vou colocar linhas, né? Para colocar linhas, tu vai aqui, ó. Vamos entrar aqui em mais borda. Eu vou botar borda ao redor e vou colocar aqui. Ok.
Vamos tirar esse total aqui. Ixi, faltou uma linhazinha aqui, ó. Vamos lá de novo. Vou colocar direto aqui já. Fiz errado. Vamos retroceder. Borda inferior só. Então, aqui está a minha tabela. Veja, olhando na tabela, você consegue ver muito mais informações do que você olhando essa pilha de dados aqui, né? Então, eu consigo olhar aqui, ó, que meu maior intervalo é entre 73 e 122. Meu menor intervalo é o 514, o 563 e o 563 ao 612, né? O que isso pode nos trazer aí algumas informações, tá? Então, tá aqui a nossa tabela. Espero que você tenha compreendido, né? Se for o caso, volta um pouquinho aí, assiste de novo. Nessa parte aqui do Conte 6, ele é um pouquinho complicada, um pouquinho chata, mas que envolve os sinais ali, né? E é muito detalhezinho, mas não é nada do outro mundo. Beleza, galera? Então, façam os exercícios, tá? Façam uma tabela ajeitadinha, né? Trabalhem com cores, trabalhem com linhas. Lembre aí que você está montando, né, a apresentação do teu trabalho, a apresentação da tua pesquisa, né, e isso tem que ser uma forma bem organizada, né, bem apresentada, tá bom? Um abração para vocês aí e até a próxima. Valeu!